Amigos de casa, você que vai receber esse culto aí, ou pelo canal das igrejas, pelo IIGD, ou pelas redes sociais, Deus abençoe a sua vida. Eu sou Alex de Lima, seu irmão em Cristo, pastor da Igreja da Graça de Deus, servo do Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus. E você vai participar comigo agora do culto dos filhos de Deus. Nós estamos hoje aqui no domingo, dia do Senhor, e aqui na nossa sede regional, em São José dos Campos, nós estamos fazendo o Seminário da Salvação. Como é que é isso? Eu separei 9 domingos aqui na igreja para entregar aos irmãos 9 lições sobre esse assunto. Em Marcos 8,36, o Senhor Jesus diz: de que vale, de que adianta, ao homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Você pode ter, irmão, todas as alegrias que essa vida pode proporcionar. Você pode ter a alegria de ter um casamento bonito, a alegria de ter filhos lindos, saudáveis, ganhar muito dinheiro, ter saúde para dar e vender. Se quando terminar o labor, quando findar o labor dessa vida, quando terminar a sua caminhada aqui, se você não tiver a maior de todas as bênçãos, que é a vida eterna, me perdoa, eu vou ser um pouquinho pesado agora, você é o maior dos miseráveis. Você vai sentir que toda a riqueza, prosperidade, felicidade, alegrias, prazeres que você viveu aqui, nos seus 70, 80, 90, 100 anos de vida que seja, você vai sentir que tudo isso é nada, comparado a uma eternidade. Você consegue imaginar o que é isso? Uma eternidade de desprezo eterno e sofrimento eterno. O homem precisa da salvação. A Bíblia fala lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 18, o Senhor Jesus tinha mandado os discípulos irem numa missão. Ele mandou que eles fossem de 2 em 2 pelas cidades, preparando o caminho para ele. Quando eles voltaram felizes, dizendo assim: mestre, quando nós usávamos o teu nome, até os demônios nos obedeciam. Aí em Lucas 10, 18, o Senhor Jesus diz assim: eu via Satanás como um raio cair do céu. E aí no 19 ele fala: e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Só que daí no versículo 20 o Senhor Jesus diz assim: mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Não fiquem felizes porque os demônios obedecem, sai e o demônio sai. Ele diz: alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Então a maior bênção é você saber que o teu nome está no céu. Amém? Fica comigo você aí, eu vou pregar para a igreja e Deus vai abençoar você. Vocês estão na fé, meus irmãos? Amém? Nós vamos ter uma reunião abençoada, nós entregamos a lição para vocês e vamos fazer conforme o nosso combinado. Eu leio, você lê comigo, quando eu parar, você para e a gente vai na mensagem que Deus vai dando. Vamos lá, vamos começar comigo? Hoje é a lição de número 4, qual é o nosso tema, pessoal? O batismo. Vamos lá. O Senhor Jesus deu mandamentos àqueles salvos por sua graça. O texto de João 14,15, irmãos, que está citado ali, ele diz assim, aqui é Jesus falando: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Irmão, deixa eu explicar uma coisa. A maior prova de que você ama a Deus é que você guarda os mandamentos dele. Eu já vou falar sobre a questão dos mandamentos. Deixa eu explicar uma coisa. Quando nós falamos de mandamento, as pessoas elas associam muito o mandamento com a questão da lei de Moisés. Jesus também nos deu mandamentos. Amém? Coisas que Jesus falou que são para nós, cristãos do Novo Testamento. Pastor, então isso quer dizer que se eu não guardar os mandamentos, eu não sou salvo? Sim, mas entenda bem. Não é que a nossa obediência nos salva. Na verdade é o contrário. Você é salvo pela graça de Deus, a Bíblia diz isso. Eu não mereço a salvação, nem você merece. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Você ouve falar de Jesus, a fé vem ao seu coração, amém? Você confessa Ele como Senhor e Salvador, e mesmo sem merecer, como nós estávamos louvando agora há pouco, a graça de Deus, ela invade toda a sua vida, seus pecados são perdoados, e você é feito numa nova criatura. Semana passada, quem estava aqui vai lembrar que eu preguei sobre o novo nascimento. E eu estava explicando o quê? Que quando você entrega a vida a Jesus, acontece um milagre dentro de você, no seu interior, no seu espírito.
Se você recebeu a Cristo como Salvador, você pode falar sem medo nenhum que você não é a pessoa que um dia você foi. A Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5,17, né? De sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas? E tudo se fez o quê? Então você é uma nova pessoa, uma nova criatura. E agora, olha para mim, agora que nós não somos mais filhos da desobediência, mas nós somos filhos da luz, o natural é que nós sejamos pessoas obedientes. Então entenda bem, você não obedece para ser salvo, você obedece porque você é salvo. Quem entendeu, diga amém. Você não obedece para ser salvo, você obedece porque você foi salvo, amém? Ele me salvou, eu sou uma nova pessoa, sou um novo homem, e agora, com essa nova natureza, esse novo coração, o meu desejo é obedecer a Deus. Então você conhece um filho de Deus pela obediência, porque ele guarda a palavra. Em Mateus capítulo 7, olha só o que a Bíblia vai falar para nós, Mateus 7, rapidinho, só mostrar aqui para os irmãos, isso aqui não está no estudo. Na parte de trás da folhinha eu coloquei assim, anotações, você pode até anotar se você quiser, aproveita. Mateus capítulo 7, o versículo 16 já dá para nós, tá bom? Se a gente ler até um pouquinho antes do 15, vai dizer assim, ó, Mateus 7,15, ó: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olhem para mim, existem falsos profetas, você crê nisso? Nós não vamos falar dos falsos profetas hoje. Mas deixa eu explicar uma coisa. Do mesmo jeito que tem falso profeta, tem falso crente. Vocês acreditam? Você já encontrou algum por aí que frequentava a igreja, mas você sabia que ele não era de Deus? E como é que você sabe que ele é de Deus ou não é? Versículo 16, ó, a mesma regra que vale para o falso profeta, vale para o falso crente. 16, por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 17, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz o quê? Frutos maus. Então você conhece a árvore pelo fruto, você sabe se uma pessoa foi salva pelo que ela faz. Olha para mim, o crente não fala palavrão. Não é, olha para mim, não é que ele não fala palavrão para ir para o céu, não, ele é uma nova criatura, ele foi salvo, amém? Então aquelas palavras não vão sair mais da boca dele, se sair vai doer, irmão, amém? Eu já tive a experiência, eu já contei aqui para a igreja, que quando eu estava no comecinho da minha fé, eu tinha acabado de ser salvo por Cristo, amém? Um dia eu estava numa aula de educação física na escola, e a gente estava jogando bola na quadra, aquela coisa que os irmãos aqui sabem como é que é, amém? E eu estava indo com a bola, o cidadão passou por mim, mas ele me deu uma patada, irmão, um negócio feio mesmo, para arrancar a bola de mim, mas ele não foi na bola não, ele veio na minha canela mesmo. Irmão, no que ele saiu com a bola e me deu aquela patada, foi automático, eu abri a boca e saiu aquela palavra feia, ninguém ouviu, mas me doeu, irmão. Aqui dentro de mim foi uma facada. Eu falei, Jesus, me perdoa, por que eu falei isso? Está amarrado, em nome de Jesus, amém? Na mesma hora eu clamei pelo sangue de Jesus, para me purificar. Quando você foi salvo, simplesmente você não consegue. Se você mentir para uma pessoa depois que você foi salvo, você nem dorme. Você fica a noite inteira se revirando, meu Deus, por que eu falei? Não, amanhã mesmo eu procuro fulano e falo a verdade. Por quê? Porque agora, como eu disse, nós somos novas criaturas, amém, irmão? O nosso interior foi transformado. E o espírito que antes estava adormecido, agora ele reviveu, ele está vivo. E o nosso espírito, eu não estou falando do Espírito Santo. O Espírito Santo ele fala com o nosso espírito, amém? E o nosso espírito tem uma voz. Qual é a voz do espírito humano? É a consciência. O pecador não tem consciência. Ele peca e não está nem... Você conhece alguém que é assim? Eu falo mesmo. Você já viu? Eu faço mesmo, quero ver quem vai dizer. O crente não consegue ser assim. Se eu fizer uma coisa com você, irmão, eu não vou ter paz enquanto eu não me acertar com você. Ah, pastor, mas não é isso. Não é pelas obras, mas eu estou falando exatamente isso. Foi a graça de Deus que nos salvou e nos transformou. Agora a nossa natureza é obedecer. Você conhece a fé de uma pessoa por aquilo que ela faz.
Tiago capítulo 2, verso 18, olha o que Tiago fala, Tiago 2,18. Ele diz assim, ó: mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Olha o que Tiago fala: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelo quê? Pelas minhas obras. Então é aquilo que eu faço que demonstra a minha fé. Amém? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém? E como é que você sabe que alguém foi salvo? Pelas obras dela, por aquilo que ela faz. Não é que as obras salvam, mas as obras revelam a salvação. Vocês entenderam até aqui? Bom, eu vou falar mais disso depois, principalmente quando eu for explicar a diferença entre a lei e a graça, que ainda está nessa lição do seminário da salvação. Mas por hora você entendeu. Quem foi salvo é obediente, diga amém. E Jesus nos deu mandamentos. E ele disse: se você me ama, você vai me obedecer, você vai guardar os meus mandamentos. João 14,15. Vamos para a nossa lição, vamos lá, continuando da onde nós paramos. Entre as ordenanças que Jesus deu para a sua igreja, duas são conhecidas também como sacramentos. Estas são o batismo e a Santa Ceia. Olhem para mim, eu coloquei aqui essa nomenclatura sacramento, tem algumas igrejas que usam, amém? Inclusive eu lembro quando eu era católico, que na igreja católica eles falavam dos sacramentos, da extrema unção. Quem lembra? Alguém lembra disso? Algumas igrejas evangélicas também usam, amém? Mas não é da forma como você aprendeu no passado, não. Acabei de explicar para você que as nossas obras não salvam. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas que agora a nossa natureza é obedecer, diga amém. Mas tudo bem, entre as coisas que Jesus mandou fazer, tem essas duas coisas que são mandamentos de Jesus, não existem no Antigo Testamento, amém? Não existe nenhum mandamento sobre isso na lei. Você vai pegar a lei de Moisés, você não vai ver nada sobre isso. Mas Jesus ordenou que nós fizéssemos essas duas coisas. E eu vou falar sobre essas duas coisas, principalmente sobre o batismo, porque o batismo está diretamente ligado à questão da salvação. Então, nós falamos aqui, ó, duas coisas, que são o batismo e a Santa Ceia. Continua lendo comigo, ó, de onde nós paramos. Batizar os convertidos e participar da Santa Ceia são o quê? Ordenanças. Eu coloquei entre parênteses, ordem. Jesus mandou, não é se eu quiser, ele mandou fazer, amém? São ordenanças, ordens de Jesus para a sua igreja. Ó, lê comigo, Lucas 22:19, só para você ver se não é uma ordem ou não, ó. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória. Jesus não mandou a gente fazer? Façam isso. Ele está dizendo, é para vocês fazerem. E durante toda a história da igreja, os irmãos sempre guardaram esse mandamento. Se você pegar as cartas, você vai ver Paulo falando, no primeiro dia da semana, quando vocês se ajuntam para partir o pão. A Bíblia fala que quando a igreja começou, lá em Atos 2, quando a igreja começou, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Então a Santa Ceia sempre foi guardada, porque Jesus disse, vocês têm que fazer isso em memória de mim, amém? E o outro texto que eu coloquei aqui, depois do Lucas 22, é Mateus 28:19. Olha só, Mateus 28:19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então olha para mim, Jesus mandou a gente tomar a Santa Ceia e Jesus mandou a gente batizar os convertidos, amém? É a ordem dele. Quem é salvo vai obedecer, vai participar da ceia, e quem é salvo vai passar pelas águas. Os irmãos estão entendendo? Continua lendo comigo, vamos lá. A ceia é a celebração do sacrifício de Cristo e a lembrança de que um dia ele virá e seremos com ele um só corpo na glória eterna. Temos na primeira carta de Paulo aos Coríntios um texto precioso sobre a importância da ceia e a maneira como deve ser ministrada. Olhem para mim, irmãos, a ceia não é o nosso assunto principal de hoje, apesar de até estarmos num culto de Santa Ceia, amém? Mas eu quero fazer uma rápida leitura com você, para você ver o que Paulo nos ensinou sobre a Santa Ceia. Vamos ler rapidinho? Vamos lá? 1 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos rapidinho.
1 Coríntios 11, aqui eu vou ler com você, do 17 ao 30. Vai ajudar alguém aqui. 1 Coríntios, capítulo 11. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Espera o pastor. Estou chegando lá. Vamos lá. 11, 17. Lê comigo. Ó. Nisto, porém, aqui é Paulo escrevendo para os irmãos lá da igreja de Corinto. Que vou dizer-vos, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do... Então olha para mim, lá na igreja de Corinto, tinha culto de Santa Ceia igual tem aqui? Tinha. Só que Paulo diz, quando vocês se ajuntam, ao invés de vocês melhorarem, vocês acabam ficando piores. Vocês não saem melhor da igreja, vocês saem piores da igreja. Aí ele fala, porque entre vocês existem divisões. Ele falou, chegou em mim que tem divisão na igreja, e eu acredito que tenha mesmo, ele falou. E até importa que haja heresia. Você vê que até heresia, até ensinamento falso estava entrando no meio da igreja. Aí ele fala, eu preciso explicar para vocês que o que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Eles achavam que aquilo era um culto de Santa Ceia, mas não era o culto de Santa Ceia. Então como é que é o culto da Santa Ceia? Em primeiro lugar, como não é? Olha só o que acontece, ó, 21. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Então dá para entender que eles faziam uma mesa lá na hora do culto, e quem chegava primeiro enchia a barriga. E tinha gente que até se embriagava, olha, misericórdia. Amém? E quem chegava por último, às vezes nem comia, saía do culto com fome. Dá para a gente fazer um culto e fazer uma mesa farta e todo mundo confraternizar? Dá. Amém, pessoal? Mas a ceia do Senhor é outra coisa. O objetivo não é encher a barriga. O objetivo é se encher de Deus. Amém? É lembrar o sacrifício de Jesus e lembrar que na eternidade nós seremos um só corpo com Ele. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Olha só, continua lendo comigo, ó, 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo está dizendo, vocês querem encher a barriga? Enche em casa. E se um dia alguém quiser encher a barriga aqui na igreja, a gente até faz um momento especial para isso. Amém? Se um dia você me... Pastor, eu queria tanto que um dia o senhor fosse em casa comer um ovo frito comigo, eu vou. Amém? Ou se tiver outra coisa além do ovo frito, a gente come também. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte, o objetivo é outro. Ali é um objetivo da carne, de comer. Amém? Agora o objetivo da Santa Ceia é um objetivo espiritual. E Paulo diz, não dá para louvar vocês, não dá para elogiar vocês não, vocês estão fazendo coisa feia. Então como é que é a ceia do Senhor? 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Você vê que Paulo, ele confirmou as palavras de Lucas que a gente leu agora há pouco. Amém? Comer o pão é ordem, façam isso em memória de mim. 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Toda vez que você vem aqui como hoje, tomar a Santa Ceia, você está confessando, eu creio que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. Por isso que não dá para brincar com a Santa Ceia. Eu sei que Ele vai voltar e eu tomo a ceia de qualquer jeito? Vocês estão entendendo? Mais um pouquinho, vamos só mais um pouquinho para a gente acabar. Versículo de número 28, 27. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não sou eu que diz a você se você pode ou não participar da ceia. É a sua consciência, você se examina. Será que eu estou bem? Será que eu tenho condição de participar disso?
29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Ao invés de ser bênção, vai virar maldição. 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Paulo identificou que tinha gente na igreja que estava com problema porque não estava tomando Santa Ceia direito. Então, se julgue nisso que eu estou falando agora. E se você precisa se acertar com Deus, daqui a pouco, quando nós estivermos orando, você se acerta com Deus. Confessa o pecado, peça perdão a Deus. Se você tiver que se acertar com alguém, você vai sair daqui e vai falar: Jesus, eu quero me acertar, porque eu não quero estar em pecado, eu quero te agradar, eu quero ir para o céu. Amém? Eu não quero comer e beber para minha condenação. Eu quero comer e beber para dizer que eu sou um só corpo, eu sou um só com o Senhor. Amém? Estamos juntos ainda, pessoal? Agora vamos continuar na lição. Vamos lá, continuando. Da onde nós paramos aqui. O batismo é uma ordenança de Jesus, diretamente ligada à salvação. Quem crê e for batizado será Marcos 16:16. Olhem para mim, irmãos. Nós acabamos de falar da Santa Ceia. Agora vamos falar do batismo. Gente, por que o batismo é tão importante? Porque o batismo sempre na Bíblia, ele está ligado à salvação. Quando Jesus fala no texto que eu citei aqui, Marcos 16:16, ele está dizendo: quem crê e for batizado será. Todo crente salvo, ele passa pelo batismo. É uma ordem. E não foi só Jesus que falou. Na primeira pregação da igreja, quando Pedro falou de Jesus lá no dia de Pentecostes, e quando perguntaram para ele: o que a gente tem que fazer? A primeira coisa que Pedro disse: vocês precisam se batizar. Quer ver? Vamos lá, vamos continuar a lição. Na primeira pregação da igreja, por ocasião do Pentecostes, Pedro foi questionado pelos ouvintes sobre o que deviam fazer. A resposta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o quê? Para o perdão dos pecados. Depois você lê Atos 2, do 37 ao 38, que é exatamente isso. Pedro pregou, os irmãos que ouviram, eles foram tocados pela mensagem, amém? Eles entenderam: nós somos culpados da morte de Jesus. Cristo foi crucificado por causa do nosso pecado. Então eles perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos: irmãos, então o que nós temos que fazer? Pedro disse: se arrependam e vocês serão batizados em nome do Senhor Jesus para o perdão dos... Então você vê que o perdão dos pecados está ligado ao batismo, amém? Sem perdão de pecado da vida eterna? Não tem jeito. Vamos continuar da onde nós paramos. Alguém pode perguntar: o batismo salva? A resposta é a seguinte: todo aquele que for salvo por Jesus deseja instantaneamente o batismo. Eu coloquei aqui Atos 8, 26, que é uma história interessante. Eu vou falando, eles vão colocando ali, presta atenção aqui. Lá em Samaria, Deus tinha usado o evangelista Filipe para fazer um grande avivamento. Filipe foi um dos 7 primeiros obreiros da igreja. Quando a igreja cresceu tanto que os apóstolos, só os 12 já não davam conta de cuidar de tudo, eles consagraram 7 diáconos. Eram os 7 primeiros obreiros da igreja, amém? Homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. E entre esses homens tiveram 2 que se destacaram mais. Os outros devem ter feito um trabalho bonito, mas a Bíblia fala mais sobre 2. O primeiro foi Estevão, que foi apedrejado, amém? O que fez haver a primeira grande perseguição em Jerusalém, liderada por Saulo, que depois se converteu e se tornou o apóstolo Paulo. Nessa perseguição, os crentes começaram a ir por várias cidades. Um deles, dos 7 primeiros lá, amigo do Estevão, o Filipe, ele desceu em Samaria e ele sacudiu Samaria. Uma multidão de gente se converteu pela pregação dele. Foi tão bonito o que aconteceu, que o próprio apóstolo Pedro e o apóstolo João tiveram que ir lá orar para que aquele povo recebesse o Espírito Santo. Foi bonito, amém? Aí o Espírito Santo pegou Filipe e tirou Filipe de Samaria e levou ele para um outro lugar. E ele estava andando numa estradinha lá no meio do deserto, amém? Irmão, às vezes o crente pode pensar: puxa, eu estava num trabalho tão bonito, por que Deus me trouxe para aqui? Irmão, quando você está na direção de Deus, só obedece a Deus. Pode parecer que você está no meio do deserto, que ali não tem nada, ali você vai encontrar um tesouro, ali vai ter uma obra importante. De repente, irmão, vem uma carruagem passando lá no meio do deserto. E Filipe olhou a carruagem e o Espírito Santo falou com ele: ajunta-te a essa carruagem, chega perto dela.
ela passando, eu imagino assim, eu não sei como é que você imagina, eu imagino Filipe correndo do lado da carruagem. E lá dentro da carruagem estava um homem muito importante. Era um eunuco que cuidava dos tesouros da rainha Candace da Etiópia. Irmão, a gente pensa hoje na África, tem gente que pensa na África como quase que um sinônimo de pobreza. Mas durante grande parte da história da humanidade, os países africanos foram os mais ricos do mundo. Inclusive até dizem que o rei mais rico que já de todos os tempos foi um rei africano chamado Mansa Musa. Eu não sei, outro dia você pesquisa isso aí, eu estou falando coisas que eu ouvi, não sei se é verdade, tá? Mas naquele tempo, os países africanos eram riquíssimos. Lembra quando a Bíblia fala que a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão? Lembra a pompa que ela tinha e o alarde que foi? Porque ela era riquíssima. E esse homem cuidava dos tesouros da rainha Candace da Etiópia. A rainha riquíssima, o país riquíssimo, amém? Minas e minas de ouro, de tesouros, e esse homem cuidava de tudo. E ele tinha ido resolver alguma coisa em Jerusalém e estava voltando, amém? E lendo a Bíblia. É claro que não a Bíblia igual a gente tem hoje, lendo o rolo do profeta Isaías. Filipe, irmão, correndo do lado dele, perguntou: amigo, você está entendendo o que você está lendo aí? E o eunuco olhou para ele e disse assim: como é que eu posso entender se ninguém me explica? Entra aí, amém? E ele estava lendo um texto que falava diretamente sobre Jesus, sobre a obra salvadora. E o eunuco perguntou para Filipe: de quem é que o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E Filipe começou a falar de Jesus, amém? E foi pregando, e foi evangelizando. Chegou num determinado ponto do caminho, que a Bíblia fala, está aqui, é o capítulo 8, vai um pouquinho mais para frente para mim, vai indo, vai no 36, é o 36, 8:36, diz assim, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? 37, e disse Filipe: é lícito se crês de todo coração. E o que o eunuco respondeu? E respondendo ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Irmão, aquele homem nunca tinha ouvido falar de Jesus. Foi num caminho, amém? Eles andando na carruagem, ele leu a Bíblia, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, falando que Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando ele entendeu quem era Jesus, e que ele precisava de Jesus para receber a salvação, o eunuco olhou, viu que tinha água ali perto e disse: tem água ali, você pode me batizar? E Filipe disse: se você crê de todo o coração, eu posso. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Os dois desceram e Filipe batizou ele. Por que eu peguei esse texto? A pessoa que é salva, que ela ouve falar de Jesus, a primeira coisa que ela quer é se batizar. Ela quer Jesus, ela quer a salvação, diga amém. Se você está na igreja há anos e você ainda está naquela: pastor, eu não sei, me perdoa, é porque você ainda não sabe se você quer Jesus e você não é salvo, amém? Quem é salvo, ele quer, irmão. É igual o rapaz que conhece a moça, me perdoa falar isso aqui, vai ter gente que talvez vai ficar meio doído com o que eu vou falar agora. É igual o rapaz que conhece a moça e fica enrolando ela 20 anos para casar com ela. E ela chega para ele e fala assim: você não vai casar comigo? Não, meu amor. O mundo hoje mudou. Você vê que as pessoas, elas não se casam mais, mas o meu amor por você... E é mentira, mas que ele não sabe se ele quer mesmo. Ele está contigo, mas ele ainda não sabe se ele está contigo, mas ele lá pensa na Mariazinha. Desculpa, Mariazinha, se você está aqui, viu? Mas não é você não, é outra Mariazinha. Olha para mim, irmão. Quando o camarada sabe o que ele quer, ele não enrola: eu quero você. Ele bota uma aliança no dedo. Quem está entendendo, diga amém. É isso, irmão. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga glória a Deus. A minha esposa chegou para mim, a gente estava com poucos meses de namoro. Ela olhou e falou assim: olha, vamos casar? Eu falei assim: eu não tenho nada para te dar. Ela falou assim: eu não quero nada de você, eu quero você. Ó. Que poder, né, irmão? O que eu fiz, irmão? Fui lá, marquei a data no cartório, a gente casou, 10 meses de namoro, amém? Pastor, você é doido? Doida é ela. Mas glória a Deus, irmão, estamos 15 anos juntos, 3 filhos, amém? E servindo a Jesus. Irmão, olha para o pastor, luta ia ter de qualquer jeito, luta sempre tem, amém, irmão?
Eu preguei essa semana, falei aqui na quarta-feira, irmão. Ninguém casa sabendo ser casado, irmão. Ninguém nasce pronto, amém? Essa história de que o camarada casa e... sabe, até no casamento da menina que eu fiz ontem, eu falei. Sabe essa coisa de que a moça perfeita conhece o homem perfeito e os dois se casam? Não existe isso não, isso é mentira. Isso aí é para vender ingresso de filme de Hollywood, irmão. Olha para o pastor, não existe a pessoa ideal, existe a pessoa real. Amém? Agora, se você cuidar bem da pessoa real, um dia ela pode se tornar a pessoa ideal. Mas os dois vão ter que ter paciência, vão ter que aprender a viver junto. Eu estou há 15 anos aprendendo a viver com a minha esposa. Amém? Às vezes o vaso quebra, mas como ele está na mão do oleiro, o oleiro conserta. A gente está na mão de Jesus, ele vai consertando a gente, eu vou aprendendo, eu peço perdão, ela pede perdão, a gente recomeça e vai vivendo com Cristo, diga a glória a Deus. A questão é, você sabe o que você quer. Quando eu aceitei a Jesus, dei a minha vida para Ele, eu sabia que eu ia ter falhas? Sabia. Eu sabia o que eu tinha para dar para Deus naquele momento. Se hoje eu não tenho nada para dar para Deus, imagina 20 e tantos anos atrás quando eu conheci Ele. Eu sabia o quanto eu era imperfeito, eu sabia o quanto eu era falho, e que provavelmente eu não ia conseguir agradar a Deus sempre. Mas uma coisa eu sabia, eu quero Jesus. Eu não quero mais o mundo, eu não quero mais voltar, eu não quero olhar para trás, eu quero Cristo. Amém? Se Ele me quer do jeito que eu sou, sabendo como eu sou, então eu estou dando a minha vida para Ele. Quando você quer Jesus, você quer mergulhar nele. Você está entendendo? Você não quer mais saber do resto. As coisas desse mundo que o povo valoriza tanto, para você perdem o valor. Irmão, se eu vou morar na melhor casa, vou ter o melhor carro, glória a Deus. Mas se eu não tiver nada disso, amém, também eu tenho Jesus, irmão. Amém? Ele pode me dar tudo, mas para mim Ele é tudo. Então você tem que entender isso, irmãozinho, irmãzinha. Se você está aqui e você até hoje não tomou a decisão do batismo, é porque você não é salvo. Você tem que orar a Deus hoje e falar, Jesus, me salva, eu quero o Senhor, se é que você quer mesmo. E aí, meu irmão, na primeira oportunidade, você vai falar, me põe na água, porque você mergulhou em Cristo. Como você não vai mergulhar na água se você já está dentro dele? Vocês estão conseguindo entender? Vamos lá, vamos continuar, vamos lá, mais um pouquinho, vamos lá, vamos continuar de onde nós paramos aqui, ó. O batismo é a maior confissão pública de que alguém entregou a vida a Cristo. E é uma das doutrinas rudimentares, ou seja, mais básicas e essenciais da nossa fé. Olha para mim, voltando no que eu estou falando para você. Quando o rapaz quer a moça, quando a moça quer o rapaz, os dois se assumem publicamente, amém? Eles vão botar uma aliança no dedo, eles vão andar na rua de mão dada, sim ou não? E ela não vai ter vergonha. Ela não vai andar assim na rua e falar assim, ó, se quiser ficar perto de mim, mas fica uns 2 metros de distância, que é para os outros não ver que você está comigo, amém? Ó, eu vou entrar naquele restaurante lá para comer, você é meu namorado, mas eu entro primeiro, você entra uns 10 minutos depois, eu sento numa mesa, você senta na outra. Existe isso, irmão? Você aceitaria isso? Não. Pô, se essa pessoa me ama, eu quero que ela me assuma. Quando você entra nas águas, você está assumindo publicamente, eu sou de Jesus. E não, olha para mim, não importa a você, irmão, irmã, o que isso vai te custar. Eu tenho amigos, irmão, que foram para a igreja, deram a vida para Jesus e em casa foram, quase que deserdados. Tem um conhecido meu, que hoje é um grande servo de Deus, que no dia que ele chegou em casa molhado, porque ele foi para o culto, deu a vida para Jesus, o pastor fez batismo, ele foi, entrou, ele não tinha nem roupa. Chegou em casa molhado, o pai dele olhou para ele e falou, o que você está molhado, o que você fez? Ele falou assim, agora eu sou de Jesus, pai. O pai dele olhou para ele e falou assim, eu preferia ter um filho bandido a ter um filho crente. Pegou as coisas dele e botou na rua. Já vi, e isso não é um caso, são vários. Mas a questão é, se você quer Jesus, você assume Jesus. Amém? O batismo é a maior confissão pública que você é dele, você não tem vergonha dele. E se você tiver vergonha dele, ele fala, se você não der testemunho de mim diante dos homens, se você tiver vergonha de mim diante dos homens, eu não vou falar teu nome diante do meu Pai, vou ter vergonha de você também. Palavra de Jesus. Amém? Eu falei que o batismo é a maior confissão pública e ele é uma das doutrinas mais rudimentares. O que significa isso? Mais essenciais. A gente poderia dizer até mais simples da nossa fé.
Quando você entra na igreja, você já sabe, eu tenho que me batizar. É uma das primeiras coisas que você aprende. Amém, irmão? Eu poderia dizer que é o leite materno. Amém? É o primeiro alimento que você recebe. Então você sabe, eu tenho Jesus e eu tenho que me batizar. Eu coloquei aqui alguns textos aqui para confirmar isso. Ó. Hebreus 6, do versículo 1, só para você ver sobre a doutrina rudimentar, diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Continua. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Então você vê que aqui Paulo está falando sobre nós deixarmos de ser criança. Tem gente que está tanto tempo na igreja e ainda é criança. Aliás, eu falei Paulo aqui, mas é o escritor da carta aos Hebreus, que é outra pessoa. Pode ser Paulo também, mas a gente não tem exata certeza de quem seja. Mas voltando ao que eu estava falando. Tem pessoas que ainda são como crianças que precisam do leite. Aí ele está falando os rudimentos, o primeiro alimento. Amém? Aí ele começa a falar o que é. Aí ele vai dizendo a doutrina dos batismos. Volta no comecinho do versículo 2. Ó, no comecinho. Hebreus 6, 2. Mas põe no começo do versículo. Ó, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. São algumas das primeiras coisas que você aprende quando você vem para a igreja. Que alguém pode orar por você, impor as mãos e te abençoar. Que vai haver um juízo eterno, diga glória a Deus. E aí ele fala da doutrina dos batismos. Pastor, existe mais de um tipo de batismo na Bíblia? Sim, eu coloquei aqui na lição. Vamos lá, ó. Lê comigo. O texto citado fala de batismos no plural. Certamente existem batismos diferentes mencionados na Bíblia. Eu coloquei alguns aqui. O batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento era aquele batismo pregado por João Batista. Marcos 1,4, só põe para mim rapidinho. Ó. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento. A outra passagem que eu coloquei, que é Atos 19,4, Paulo chega numa cidade e a Bíblia fala que já tinha até uma igreja. Olha só, mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Então você vê que não é o mesmo batismo. O batismo praticado por João Batista não é o batismo que nós praticamos hoje. Aquela coisa que João Batista fazia de colocar a pessoa na água era um sinal de arrependimento, de purificação. Mas hoje o batismo nas águas que nós fazemos, ele tem um significado muito maior, que eu vou te explicar daqui a pouco. Amém? Então lembra, o batismo de João era um batismo de arrependimento. Eu pequei, estou arrependido e quero me lavar. Amém? Outro batismo que eu coloquei aqui, ó, o batismo de sofrimento. Marcos 10:38. Jesus ele pergunta para 2 discípulos dele, ó, mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Teve 2 discípulos que pediram para Jesus: mestre, no teu reino, será que eu e o meu irmão, a Bíblia fala que foi até a mãe deles que pediu, a gente pode sentar um da tua direita e outro à esquerda? E Jesus falou: olha, vocês estão pedindo uma coisa muito grande. Vocês vão ser capazes de beber o cálice que eu vou beber? Qual cálice Jesus bebeu? O cálice da ira de Deus. Quando Jesus estava orando lá no Getsêmani, falando assim: Senhor, passa de mim esse cálice, o cálice do qual ele estava falando era todo o sofrimento que ele ia suportar, amém, irmão? Para que eu e você pudéssemos ser perdoados. Ninguém poderia suportar. Então Jesus está falando: vocês não podem suportar o cálice que eu vou beber e nem ser batizados no batismo com que eu vou ser batizado. A palavra batismo significa colocar dentro. Irmão, quando Jesus entrou na missão da nossa obra salvadora, ele foi mergulhado no próprio sofrimento. Ele foi mergulhado na dor. Ninguém jamais suportou o que Cristo suportou naquele momento. Não somente fisicamente, mas principalmente espiritualmente. A cruz, irmão, o peso da cruz era pequeno comparado ao peso do meu pecado que ele carregou. Se a cruz pesava seus 50, 60, 100, 200 quilos, o meu pecado pesa mais do que o Everest, mais do que o mundo todo.
E eu estou falando do meu. Imagina o meu, o seu e de todos nós juntos. Ele foi mergulhado no próprio sofrimento. Esse é um tipo de batismo que a Bíblia fala. Jesus falou dele. Também tem o batismo no Espírito Santo. Atos 1,4, eu coloquei ele aqui só para a gente lembrar. Atos 1,4, põe lá para mim, por favor. Para eu ler aqui com a igreja. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, versículo 5, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com... Não muito depois desses dias. Aqui já basta para nós, depois na sua casa você lê até o 8. O batismo no Espírito Santo, você é mergulhado no poder de Deus. Você é cheio do poder de Deus. Olha o versículo 8. Eu não ia ler, mas vou ler. Atos 1,8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Hoje nós não vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Já falamos esses dias e vamos falar em outras ocasiões. Tá bom? E aí, o último batismo que eu citei aqui, e o batismo nas águas. Marcos 1,9, a Bíblia fala assim, ó. Marcos 1,9. Só para a gente ler, ó. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão, versículo 10. E logo que o quê? Saiu da água. Então olha para mim. Eu estou colocando esse texto para você ver uma coisa. Jesus saiu da água. Se ele saiu da água é porque ele o quê? Se ele saiu da água é porque ele estava dentro. Amém? Então Jesus foi mergulhado nas águas. Outro texto que eu coloquei aqui é de Atos 8,36, que eu acabei de falar para você, que é o do eunuco, né? O eunuco disse, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, que eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Então, sempre houve na Bíblia a prática de batizar nas águas, colocar a pessoa dentro da água. Amém? Esse batismo nas águas, ele tem um significado muito grande, o maior de todos. Lê a nossa lição. O batismo nas águas é de grande importância, porque o mesmo representa o verdadeiro batismo. Isto é, o batismo no corpo. A palavra batismo significa o que, igreja? Mergulhar, colocar dentro. Quando recebemos a Cristo, somos colocados dentro de seu corpo espiritual. 2 pontos. Qual é? A igreja. Então olha para mim. O verdadeiro batismo é o batismo no corpo. Lembre, Cristo tem um corpo místico espiritual, que é a igreja. Não é uma placa. Não é esse prédio aqui. É o povo que recebe ele como Salvador. Diga amém. Ele é o cabeça e nós somos os membros desse corpo. Vocês estão entendendo? Cristo é a cabeça do corpo, o corpo é a igreja. Amém? Nós estávamos fora. Quando nós recebemos a Cristo, nós somos colocados dentro dele. Eu estava fora e fui transplantado, enxertado em Cristo. Isso é o batismo. Então, quando você é colocado dentro das águas, representa aquilo que está acontecendo espiritualmente. Eu estou sendo colocado dentro de Cristo. Vamos lá, de onde que eu parei aqui? O mergulho nas águas representa um momento espiritual em que somos enxertados na videira. O que está escrito em João 15:1? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o... Então Cristo é a videira, diga amém. E Romanos 11:17, olha o que a Bíblia fala. Romanos 11:17. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambuzeiro, fostes enxertados em lugar deles e feitos participantes da raiz da seiva, da oliveira, não te glories contra os ramos. O que Deus está falando? Que alguns, que eram os da antiga aliança, foram tirados, mas nós fomos colocados no lugar. Nós somos enxertados agora para receber a vida que vem para aquela planta. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vocês já entenderam? Vamos continuar? Quando a Bíblia fala que há um só batismo, Efésios 4:5 diz assim, coloca lá para mim, um só Senhor, uma só fé e um só... Quando a Bíblia fala que há um só batismo, é desse batismo que ela está falando. Olha só, quando a Bíblia fala que há um só batismo, é desse batismo que ela está falando. Fomos colocados uma única vez em Cristo e agora somos parte dele. Tem gente que usa esse texto aqui para falar que não pode batizar 2 vezes. Deixa eu te explicar uma coisa. O batismo é um só. Amém? O batismo verdadeiro.
Pastor, o senhor já batizou pessoas de novo? Batizar de novo não, eu já batizei de verdade. Porque quando uma pessoa entra na água, ela não sabe o que está fazendo, às vezes ela até entra na água, passa uns dias depois ela desvia. Acontece muito isso, sim ou não? O rapaz está lá no mundo, vê a menina bonitinha na igreja para ficar com ela e vai para a igreja, às vezes se batiza, mas ele nem sabe o que ele está fazendo. E outros casos também. Ele se batizou de verdade? Não, aquilo não foi um batismo. Então, se passar uns anos ele voltar para a igreja e falar, pastor, eu me batizei. Não, você não foi batizado. Você tomou um banho. Agora eu te batizo de verdade, porque você ainda está fora de Cristo. Mas agora você vai ser colocado dentro de Cristo. Então o batismo nas águas é um só, o verdadeiro. Amém? Aquele que representa que eu fui colocado dentro de Cristo. Se você não foi ainda, e como é que eu sei que eu não fui? Olha a vida que você vive. Você conhece a árvore pelo fruto. Qual fruto que você tem? Você tem fruto de Deus? Não, pastor, só tem fruto, só tem obra da carne. Então você não é de Jesus ainda. Mas se você quiser Cristo, você pode hoje ser colocado dentro de Cristo. E talvez você precise colocar dentro da água. Porque você foi, mas não foi de verdade. Amém? Mais um pouquinho, vamos lá, para a gente terminar, pessoal. O batismo nas águas também representa a morte da velha criatura e a ressurreição desta. Antes, olha para mim, antes estávamos mortos e agora revivemos com Cristo. Aí eu coloquei aqui duas passagens rapidinho, Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, no batismo nós somos sepultados e renascemos para uma nova vida. Diga amém. Só mais um outro texto rapidinho, Romanos 6,3, diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Continua. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Glória a Deus por isso. Vamos terminar aqui. Alguns defendem que o batismo deve ser feito apenas no rio. Em nenhum texto bíblico é especificado o tipo de água correto. Inclusive há uma menção sobre o batismo. Aqui, deixei passar uma letrinha aqui, ficou matismo. Não existe matismo, é batismo mesmo, tá? É batismo. No mar durante o êxodo. Tem igreja que você vai aí, não, batismo na piscina não vale. Tem que ser no rio. Alguém já ouviu isso? Não tem nada a ver. Nenhum lugar na Bíblia fala o tipo de água. Fala que tem que ser na água. Eu fui batizado há 24 anos atrás numa piscininha de plástico. E eu acho que eu sou bem melhor batizado do que alguns do rio que eu já vi por aí. Me perdoa falar assim, não é arrogância não. Não é o tipo de água. Eu até coloquei aqui, 1 Coríntios 10:2, olha só, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e nu. Então, é claro que não é o nosso batismo hoje, mas você vê que há até uma referência de batismo no mar. Ainda não batizei ninguém no mar, na praia, mas se um dia Deus me der a oportunidade, eu gostaria. Deve ser muito bonito, né, pessoal? Vamos terminar? Jesus ordenou o batismo em nome da Trindade. Mateus 28:19. Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que o batismo deve ser feito, igreja? Como é que Jesus mandou fazer? Em nome do Pai, do Filho. Aí vai ter irmãos que vão implicar. Não, mas os apóstolos batizavam em nome de Jesus. É verdade. Olha só o que está escrito aqui. Vamos continuar a leitura. A Bíblia fala que os discípulos batizavam em nome de Jesus. Mas isso significa na ordem de Jesus, visto que tudo que fazemos só tem validade se feito em nome dele. Colossenses 3,17, e quanto fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Irmão, na verdade, tudo que o crente faz para ter validade tem que ser feito em nome de Jesus. Eu não consigo expulsar um demônio se não for no nome de Jesus. Não consigo curar um enfermo se não for no nome de Jesus. É no nome dele, na prerrogativa dele, na ordem dele que tudo que eu faço tem poder. Diga amém. Então se você me perguntar, pastor, como é que você batiza uma pessoa? Eu digo o seguinte, em nome de Jesus eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho. E por que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque Jesus mandou. Se ele mandou, acabou. Amém, pessoal? Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
Tá bom, basta para nós. Vamos terminar? A exigência para que alguém seja batizado é se arrepender e crer em Jesus. Pastor, eu quero tanto ser batizado, mas eu ainda tenho coisas na minha vida que eu tenho que mudar. Olha para mim, eu também tenho. Para ser batizado nas águas, uma pessoa não tem que ser perfeita. Ela tem que se arrepender e crer em Jesus. Amém? O que diz aqui? Marcos 16:16, vocês sabem? Quem crer e for batizado será... Então Jesus não diz que você tem que ter uma vida perfeita, ele diz que você tem que crer. E o outro texto que eu coloquei, que é o Atos 2:38, Pedro fala, Atos 2:38, põe lá para mim, por favor. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados. Então, para ser batizado, o que a pessoa precisa? Se arrepender e crer em Jesus. Mas e aí, pastor? E os pecados de depois do batismo? Todos eles já foram lavados pelo sangue de Jesus. É claro que tem que haver confissão se um dia você cair, tem que haver arrependimento. O arrependimento não é quando a pessoa chora, é quando ela muda. Mas tem uma boa notícia. No batismo, uma das 9 bênçãos que nós recebemos, que eu vou falar para você numa outra ocasião, porque agora não tem mais tempo, eu tenho que ministrar a ceia. Uma das 6 bênçãos que nós recebemos no batismo, é que agora nós recebemos força de Deus para viver em novidade de vida. Talvez você está assim, pastor, eu não vou me batizar porque eu sei que eu não mudei. Eu digo para você, o batismo vai te ajudar a mudar. Você vai receber essa nova vida. Vamos terminar aqui a nossa leitura, Continuando, no batismo, o crente não se torna perfeito, no sentido de que nunca mais errará, mas com certeza passa a estar cheio de convicção para viver uma nova vida de amadurecimento e santificação. Irmão, conforme você vai amadurecendo, você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Hoje, você é muito mais parecido com Jesus do que você foi há uns anos atrás. Mas daqui a alguns anos, quando você lembrar de hoje, você vai falar, meu Deus, como eu era imaturo, como eu precisava amadurecer. Bom, vamos terminar aqui a última passagem, Romanos 6,4. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte, para que com Cristo, como Cristo ressuscitou pelos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, o que, igreja? Por causa do batismo você vai viver uma nova vida, vai viver uma vida diferente. Quantos entenderam? Digam amém. Bom, preguei, falei sobre o batismo, e eu não tenho data marcada para o batismo. Mas se alguém quer se batizar, terminando esse culto, procura o irmão Silvio, procura a irmã Helena, eles vão marcar com você uma data, vão ministrar para você a aula do batismo, amém? Vão explicar algumas coisas que eu expliquei hoje aqui, vão tirar as dúvidas que você possa ter, e eu quero ter o prazer de colocar você dentro da água. Mas olha para mim, mesmo antes de eu colocar você dentro da água, hoje você pode ser colocado dentro de Cristo. Tem pessoas, irmão, que nunca vão ser colocadas dentro da água, porque não vai dar tempo. Mas toda pessoa que aceita Jesus, ela é colocada dentro de Cristo. Eu já entrei no hospital e orei por pessoas que 1 hora depois morreram. Eu não tive tempo de colocar aquela pessoa dentro da água, mas eu tenho certeza que aquela pessoa estava dentro de Cristo. Quem crê nisso, diga amém. Ela não foi batizada nas águas, mas foi batizada no corpo. Você pode hoje ser batizado no corpo, ser colocado dentro de Jesus. O que eu tenho que fazer, pastor? As 2 coisas que você ouviu hoje: se arrependa e crê em Jesus. Eu pergunto, todos que aqui estão, creem que Jesus é o Filho de Deus? Se você crê, levante a mão direita e diga, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu pelos meus pecados, para que eu seja salvo. Agora coloca a mão no coração, fecha os olhos e mostre o seu arrependimento. Feche os olhos. Se você caiu, se você pecou, se você errou, confesse o seu pecado a Deus agora. O sangue de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, nos purifica, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a ser com celestial maná, com celestial maná,
e de graça Deus te dá. Vem faminto, tua alma sacie. Canta, igreja, vem cear, cantem. Vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Breve Cristo vai descer, breve Cristo, e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus, ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem e a sede já passou, lá no céu irá cear, lá no céu irá cear, em santa. Canta, povo de Deus, vem cear, quero ouvir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar, mesmo hoje tu te pode saciar. Oh, glória a Deus, aleluia. Poucos pães multiplicou. Água em vinho. Água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus. Faminto, vem cear. Vem cear. Alguém falta receber o pão, o cálice? Alguém falta? Toda a igreja agora levante para o céu o pão e comece a dar graças a Deus, a adorar a Deus. Os obreiros, por favor, terminem de se posicionar, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo que será entregue por vós. Obrigado, Jesus. Comam do pão, todos vocês. Levante o cálice ao céu. E semelhantemente também, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova e eterna aliança. Quando estamos em Cristo, todas as coisas velhas ficam para trás. Até a aliança em Cristo, ela é renovada todos os dias da nossa vida. Bebam todos com fé. Glória a Deus. Oh, que lindo, Jesus. Que lindo, que lindo, que lindo. O de cruz seria, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha. Oh, aleluia, mas contemplo, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. A igreja bem forte. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. É coroa trocar. Aleluia. Irmãos, nós vamos agora, para terminar esse momento tão lindo, formar a maior corrente de poder e milagres dessa cidade. Queria pedir que os obreiros tomassem os lugares da frente agora e que todos
Em nome de Jesus, descem as mãos. Dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã. E quando você der as mãos para o seu irmão, sem feri-lo, sem machucá-lo, eu queria que você levantasse a mão do seu irmão agora. Isso, todos juntos agora. Cantem comigo, eu quero ouvir a igreja cantando. Levante a mão do irmão. Sim, eu amo, quero ouvir. Sim, eu amo. Até morrer eu a vou proclamar. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa. Irmão, para terminar essa oração, levanta a mão do teu irmão e começa a dar glória a Deus bem alto agora, bem forte. Tem um milagre chegando na tua casa agora. Tem cura chegando para os enfermos. Libertação, salvação chegando agora. Receba. Como ministro de Deus eu digo a toda obra do diabo, aos espíritos malignos, que eles estão derrotados na casa dessa pessoa, na família dela, na vida dela. E você, meu irmão, é abençoado. Receba a saúde, receba a cura, sua casa seja abençoada, seja mais que vencedor. E nós te adoramos, Jesus. Glória a Deus nas alturas, hosana no mais alto do céu. Nós adoramos o teu nome. Diga glória a Deus. Vamos lá, gente. Sim, eu amo a mensagem. Vamos aplaudir a Jesus. Todo mundo assina as palmas. Vai em cima assim, ó. Teu amor proclamar. Levarei eu também minha cruz. Quero ouvir. Levarei eu também minha cruz. Só igreja, só igreja. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Pessoal de casa, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz em nome de Jesus. Amém.